Bom dia, queridos. Um dia após o resultado das eleições e muitas indagações nos cercam e nós precisamos de nos colocar dentro dessa situação, nos situarmos, porque principalmente nós, os conservadores, porque o conservador não vota em pessoas, o conservador vota em um pacote de conceitos e princípios. E nós terminamos uma eleição que ela leva à pecha da disparidade, do vício, e tal como ela não pode prevalecer. Caso fosse uma eleição aqui no nosso município, a gente faria um recurso ao juiz eleitoral e, sendo improcedente, iria para o TRE no Rio e até no TSE. No caso, essa eleição, ela já é originária de jurisdição do TSE. E o TSE, como nós vimos, é o culpado exatamente de toda a disparidade na campanha. Não houve isonomia. Nós tivemos censura de fatos, porque o Bolsonaro não podia publicar fatos acontecidos, notícias de jornais. O seu discurso na ONU não podia gravar o seu programa na sua casa e assim por diante, uma série de coisas. Nós tivemos a mídia censurada previamente. Nós tivemos Jovem Pan, tivemos Brasil Paralelo, entre muitos outros meios de mídia censurados previamente, o que é totalmente vetado pela Constituição no artigo 220, mas nós tivemos. Então isso leva a dizer, queridos, que nós não tivemos uma eleição limpa, que possa prevalecer. Até agora, as Forças Armadas não falaram nada, o presidente, nem a coligação que pode responder por ele e deve. Até agora nós não ouvimos nada. E nós, além de tudo isso, tivemos uma série de questões que mostram que, infelizmente, o tribunal que dirigiu e presidiu essas eleições, ele tinha lado. Nós vemos, por exemplo, o voto polêmico, histriônico da ministra Carmen Lúcia quanto à censura, a respeito da censura. Ela diz que não admite, não pode de jeito nenhum, mas ela ia ceder. Isso aí é cláusula pétrea da Constituição. Não tem como ela tirar por uma hora para depois voltar. Mas ela votou assim. Ficou pior o remendo do que o rasgado. Porque os outros ministros que votaram diretamente já pela censura, a gente já sabia que estavam errados. Mas ela tentou consertar. E aí ficou dessa forma. Tá? Uma vergonha que nós vimos. Aí temos um outro caso que fere diretamente a paridade. É que 2 auditorias foram levadas ao presidente do TSE, informando que foram tiradas, furtadas, roubadas mais de 160 mil inserções de 30 segundos nas rádios do Nordeste, que inclui Bahia, até lá em cima no Maranhão. E o que acontece? 160 mil inserções, equivale a 80 mil minutos, porque elas são de 30 segundos. Equivale a 55 dias
contando tempo integral e direto. Seria o caso de uma emissora, isso foi pulverizado em várias emissoras de rádio, ou melhor, não foi pulverizado, porque eles não repassaram, não publicaram, mas se fosse uma emissora só passando, seriam 55 dias ininterruptos de propaganda do governo do presidente candidato Bolsonaro, ou até direito de resposta do governo Bolsonaro, do presidente e do candidato. Isso tudo foi tirado. E diante da lei, chega a ser assim, escrachante, porque um juiz que tem lado é o mesmo que está apitando. Você imagina um jogo de Vasco e Flamengo, o juiz do Vasco vai, o diretor do Vasco vai apitar o jogo Vasco e Flamengo. Que dia que os flamenguistas aceitariam isso? Não poderiam, jamais, que o dirigente do Vasco vá apitar um Vasco Flamengo. Isso é inadmissível. Então, 160 mil inserções apresentadas lá no TSE e não recebidas, nem sequer investigadas. E as pessoas querem o quê? Que a sociedade brasileira aceite isso com naturalidade? Que as pessoas honestas, valorosas vão aceitar isso? Certamente que a campanha, a coordenação da campanha, a coligação e o jurídico, e eu estou falando aqui como advogado, que advoguei no eleitoral na década de 90 e princípio da década de 2000, de 2000 a 2010, e nós não aceitamos isso. A nossa legislação não permite isso. Isso é uma prova que essas eleições foram verdadeiramente, como disse, essas eleições foram verdadeiramente sem paridade, sem igualdade para os candidatos. E não pode prevalecer, porque, como já dito, um foi tratado a pão de ló e o outro foi tratado a ferro, fogo e injustiça. Agora, queridos, gostaria que vocês, conservadores, observassem uma coisa. Não é hora de se abandonar o conservadorismo. O conservadorismo tem que fazer parte das nossas vidas. Nós precisamos de ser honestos, retos, probos, verdadeiramente contrários ao aborto, à legalização das drogas, a favor da liberdade, seja ela individual e de expressão, a favor da família e a favor de direito de expressar a sua fé. Então, não é hora de se abandonar. Hoje, o nosso líder, que representa todas essas qualidades ou esses requisitos, é o Jair Messias Bolsonaro. Amanhã poderia ser um Zema, um Ratinho Júnior, um Tarcísio, mas hoje está sendo o Jair Messias Bolsonaro. Não dá para trocar, é ele que vem defendendo todos esses princípios, enquanto que a oposição, bajulada pelo judiciário, a mídia antiga e os comerciantes de questões com o poder público, chegaram ao ponto que chegaram de endeusar uma pessoa que saiu da cadeia condenado para depois ser descondenado e vir a ser o seu presidente. E durante a campanha, essa disparidade toda. Então eu gostaria que você refletisse e mantivesse a sua posição de retidão e de apoio a esse movimento conservador. Que você tenha um bom dia, que Deus cuide de você, cuide da sua casa, cuide do nosso Brasil de uma forma especial. Certamente que essas eleições
não hão de prevalecer, porque nós ainda cremos que existem no Brasil homens e mulheres valorosos que não permitirão que a injustiça prevaleça ante a justiça, que o mal venha sobrepor-se ao bem. Eu não estou falando de pessoas, estou falando do pleito eleitoral. Tenha um bom dia.